Boa tarde, tudo bem? Bom dia, né? Na realidade, sou o professor Frota Júnior, tá certo? Nós vamos estar aqui, né? Trabalhando com vocês durante esse ano todo, com a matemática, e eu espero muito que todos estejam bem, estejam com muita saúde, e vamos lá, coleguinha, rumo ao sucesso, né? Nós vamos iniciar estudando conjuntos números inteiros. Eu começo com a seguinte pergunta: existe número que vem antes do zero? Você já está pensando aí, né? Será que tem, gente, número antes do zero? Bom, no conjunto dos números naturais, não, tá? Mas no conjunto dos números inteiros existe sim. E é o que a gente vai lembrar agora, tá? Vamos pensar aqui, né? Como é que a gente pode, né, usar, responder a nossa pergunta, né? Você pode dizer 5 vem antes do zero, menos 8, menos 30, né? Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu trouxe uma situação aqui para a gente observar. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar que Maria Eduarda ela tenha R$ 80 no banco, tá? Quero começar com uma situação, um problema para facilitar. Só que ela vai realizar uma compra no valor de 110. E como é que vai ficar a situação dela se ela só tem 80? E a compra que ela vai fazer é no valor de 110. Já pensou nisso? Como é que vai ficar? Bom, 80 não paga 110, paga? Não, né? Então, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar o quê? Devendo. Como é que eu represento essa dívida, né? Como é que eu represento, tá, essa dívida? Vamos já pensar nisso. Já eu volto aqui, tá, nesse exercício. Vamos pensar em outra situação. Vamos pensar no Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos supor que o Sport marcou 40 gols, mas ele sofreu 48. Marcou 40, mas sofreu 48. Então, se eu perguntar qual é o saldo de gol, o que é que vocês vão dizer? Fica pensando, né? Se ele marcou 40 gols, e sofreu 48, então tá devendo, concorda? E já a gente volta aqui também. O que é que aconteceu, gente? Naquelas situações antes, nada daquilo é resolvido no conjunto dos números inteiros. Mesma coisa acontece aqui, ó. Qual o resultado da subtração de 2 menos 10? Isso aqui não existia resposta no conjunto dos números naturais. Não existia. Por quê? Porque no conjunto dos números naturais só admitia alguma resolução A menos B quando A fosse um valor maior ou igual a B. Beleza? Tinha que ser maior. No caso aqui, como A, chamar isso aqui de A, né? Ele é menor do que B, no caso, ele não ia admitir uma resolução. Já no conjunto de números inteiros vai admitir, tá? Foi daí que o homem começou a pensar, a mulher começou a pensar como é que ele ia responder todas essas situações. Foi então que eles passaram a organizar o conjunto dos números inteiros, que a gente representa pela letra Z, tá? E esse Z aí vem do alemão, Zahl, né, que quer dizer número, tá certo? E é o que ele? É justamente a união dos números naturais, 0, 1, 2, 3, até o infinito, mais o número negativo. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, até o menos infinito. Então, quando eu junto os números negativos e os positivos, né, que é o conjunto dos números naturais, eu vou ter o quê? Eu vou ter o conjunto dos números inteiros. E nele eu obtenho todas as nossas respostas daquelas atividades anteriores, tá? Voltando aqui, ó. Por exemplo, se ele tem aqui no caso R$ 80 e custa 110, quando eu faço isso daqui, ó, 80, né, menos 110, tá certo? O que é que acontece? Eu vou subtrair aqui e vou permanecer o sinal do maior número, né? Então, você tem 110, retira 80, fica 30, tá certo? Só que o que é que acontece aqui nessa continha? Como ele está devendo e o 110 é maior do que o 80, então aqui fica o sinal negativo, tá? Então, agora eu posso dizer que ela vai contrair uma dívida, a situação dela vai ficar negativada, né? Menos R$ 30, tá? Mesma coisa acontece aqui, ok? Ele tem o Sport fez 40 gols, né? Aqui é o saldo positivo, tá bom? Só que o saldo negativo dele foi quanto? Foi 48. Belezinha? Concorda comigo que quando eu retiro, né? Vamos retirar os 40 do 48, fica 8. Só que fica negativo, né?
Por quê? Porque o 48 é maior do que o 40, então vou prevalecer o sinal do 48. Então a resposta aqui é o quê? 8 negativo. Certo? Então ele está aqui com saldo negativo de menos 8 gols. Então tudo isso só é possível aqui realizar no conjunto dos números inteiros. Certo? E se eu faço essa pergunta aqui, ó, presta bem atenção na pergunta, ó. O que é melhor? Dever R$5 ao banco ou R$30 ao banco? O que é que você imagina que é melhor, né? Então, como é dívida, né? A gente vai colocar aquilo ali, no caso, um sinal negativo, vendo? Então, assim, ó, menos 30, menos 5. Nesse caso, esse símbolozinho que representa maior, tá dizendo que como a boca tá aberta por 5, tá dizendo que o menos 5 é maior do que o menos 30. Tá vendo? Por quê? Porque dever 5 ao banco é dever menos do que dever 30. Então, nesse caso, menos 5 é maior do que o menos 30, tá certo? Mesma coisa, ó. Está mais quente quando a temperatura é de menos 5 graus ou quando a temperatura é de 1 grau. O que é mais quente? É lógico que quando está em 1 é mais quente do que menos 5. Então, eu digo que 1 é maior do que menos 5, certo? Ok? Então, agora olhe isso na reta do conjunto, na reta numérica, como é que funciona, ó. Percebeu? Né, ó, 0 para cá eu tenho o quê? Menos infinito, negativo, né? E mais, e aqui eu tenho um número positivo ao mais infinito, tá certo? Se eu pergunto, quem é maior, 2 ou 3? Maior é sempre quem vai estar à sua direita, tá? A direita da reta é maior. Então, no caso aqui, o 3 é maior do que o 2. Se eu pergunto assim, quem é maior, menos 3 ou menos 2? Quem é que está mais para a direita? O menos 2. Então, eu digo que o menos 2 é maior do que o menos 3. Deu para entender? Quem é o maior? Sempre quem está mais à direita, beleza? Mais, olha o cantinho. Então, esse é o maior, tá? Menos 2, né? Quem é maior? Menos 4 ou menos 3? Menos 3 é maior. A boca aberta significa maior pro lado de cá, tá bom? Ok? Quem é maior? Menos 4 ou 1? Lógico que o 1 é maior, né, gente? O 1 é maior, certo? Agora vamos lá. Eu quero mostrar aqui o seguinte, os números opostos simétricos, tá certo? Eu tenho aqui, ó, o 0, que é o elemento neutro, né? Quem é o oposto a 1 positivo? É o menos 1. Quem é o oposto a 2? É o menos 2. Por quê, gente? São opostos ou simétricos? Porque em relação à reta, eles são a mesma distância, ó. A distância de 0 a 1 é a mesma distância de 0 a menos 1. A distância de 0 a menos 2 é a mesma distância de 0 a 2. Então, são números opostos, números simétricos, tá certo? Para encerrar aqui nossa aulinha de hoje, nós vamos trabalhar com o seguinte, também a ideia de módulo. Chama-se módulo ou valor absoluto de um número inteiro, a distância entre esse número e 0, tá? Porque não existe distância negativa, né? Então, como se trata de distância, a gente coloca esse número em módulo, que é o símbolo dessas duas barrinhas aqui, ó. Então, por exemplo, se eu digo assim, qual é o módulo de menos 9? Aí, quando você retira o módulo, e fica positivo, tá? O módulo de um número positivo é positivo sempre, mas um módulo de um número negativo sempre é positivo. Por exemplo, eu tenho aqui 2 menos 10, fica menos 8. Mas qual é o módulo de menos 8? 8 positivo, tá bom? Então, gente, quero estender muito essa aula. A gente vai trabalhar agora com umas questõezinhas, com uns exercíciozinhos, tá? E eu espero que vocês estejam bem. A gente se encontra até na nossa próxima aulinha, tá bom?